Olha só, tirar a carteira de motorista no Brasil está prestes a mudar. E mudar muito. Uma nova resolução promete deixar a CNH bem mais acessível para um monte de gente. Bora entender o que está vindo por aí e como isso vai funcionar na prática. Mas antes de falar do futuro, a gente precisa entender o presente, né? E a realidade hoje é que tirar a habilitação é, nossa, um sonho bem caro. Para muita gente, é quase impossível. Olha esse número, R$ 5.000. É mais ou menos isso que pode custar o processo todo, juntando autoescola, taxas, exames, tudo. Dependendo de onde a pessoa mora, claro. Pensa bem, R$ 5.000 é uma barreira gigante, né? É muito dinheiro para a maioria das famílias. E o tamanho desse problema é absurdo. A gente está falando de 50 milhões de pessoas. Sim, 50 milhões de brasileiros que até querem ter a CNH, mas o dinheiro simplesmente não dá. É gente demais ficando para trás. E qual o resultado disso tudo? É grave. Estima-se que uns 20 milhões de brasileiros acabam dirigindo sem carteira. E não é por maldade, não. É por necessidade mesmo. Para trabalhar, sabe? Levar um filho no médico, garantir o pão de cada dia. A CNH, no fim das contas, não é luxo. É ferramenta de trabalho para muita gente. Pois é exatamente nesse cenário complicado que essa nova resolução aparece. E o ponto-chave, a grande virada de jogo é essa aqui: o fim da obrigação de fazer tudo amarrado numa autoescola só. Isso, na prática, quebra uma espécie de monopólio. Antes, a pessoa ficava meio que presa, sabe? Tinha que comprar o pacote fechado da autoescola. Agora não. A ideia é ter mais flexibilidade, o que pode e deve baixar muito o custo final de tudo. Então, essa liberdade toda se divide em 5 grandes mudanças práticas no processo para tirar a CNH. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para entender direitinho. Então, os pontos são esses. O curso teórico fica mais flexível, as horas práticas são reduzidas, surge a figura do instrutor autônomo, dá para usar o próprio veículo e até as provas ficam um pouco mais fáceis. Agora, vamos entrar nos detalhes de cada um. Começando pelo curso teórico. Sabe aquela rigidez de horário? Pois é, a ideia é que isso acabe. Vai dar para estudar no seu tempo, pela internet ou presencial, em plataformas que o governo aprovar. E olha que legal, existe a chance da Senatran oferecer esse curso de graça no futuro. Imagina só! Agora segura essa, a mudança que mais vai mexer no bolso. A quantidade de aulas práticas obrigatórias, ela simplesmente despenca de 20 para 2. É isso mesmo, só 2 horas. Essa é, sem dúvida, a maior economia de todo o processo. E com essa redução, surge uma figura nova, o instrutor autônomo. A pessoa vai poder contratar um profissional credenciado direto no Detran, sabe? Sem passar pela autoescola. E aí, pode escolher pelo preço, pela avaliação de outros alunos, dá muito mais liberdade. E tem mais. Sabe o carro das aulas? Agora vai poder ser o próprio carro da pessoa. Ou de um parente, de um amigo, tanto faz ser manual ou automático. E o detalhe mais importante, não precisa mais daquele carro adaptado, com freio duplo para o instrutor. Isso muda tudo. Para fechar as mudanças, vamos falar das provas, que também ficaram mais, digamos, maleáveis. Na teórica, menos questões, de 40 para 30. E na prática, a tolerância aumenta. O limite de pontos que se pode perder sobe de 3 para 10. E aquela falta eliminatória que reprovava na hora, agora ela só tira 6 pontos. Ou seja, dá uma margem a mais para continuar tentando. Bom, até aqui tudo parece ótimo, né? Mais barato, mais fácil. Mas claro, uma mudança desse tamanho não acontece sem polêmica e sem desafios. A coisa não vai ser tão simples assim. Existem alguns pontos de atenção bem importantes no meio desse caminho. E é bom a gente ficar de olho neles, porque podem atrasar ou até mudar um pouco essas novas regras. O primeiro grande problema é a pressão política, claro. As autoescolas, que naturalmente vão perder uma boa grana com isso, já estão lá em Brasília fazendo lobby para barrar as mudanças. O principal alvo delas é a redução das aulas práticas. E tem outro detalhe. Cada Detran é de um estado, e eles têm autonomia. Isso quer dizer que as regras e os custos podem acabar sendo diferentes dependendo de onde a pessoa mora. E qual o principal argumento de quem é contra tudo isso? Segurança no trânsito. A preocupação é que, com muito menos aulas supervisionadas, a gente acabe colocando motoristas despreparados nas ruas. E isso, claro, poderia aumentar o risco de acidentes. É um ponto a se pensar. Então, o que a gente pode esperar do futuro da CNH no Brasil? A proposta toda tenta encontrar um equilíbrio bem delicado, né? Entre facilitar o acesso para todo mundo e manter a segurança no trânsito. Mas o objetivo principal, o porquê de tudo isso, é democratizar.
é dar chance para milhões de pessoas saírem da ilegalidade, de ter em mãos uma ferramenta que é essencial para trabalhar, para viver, e que hoje, por ser tão cara, é negada a elas. E isso nos leva a um ponto fundamental. Com mais acesso, vem mais responsabilidade. Vamos ser sinceros, ninguém vira motorista com 2 aulas. A obrigação de treinar de verdade, de pegar o carro na chuva, à noite, no trânsito pesado, essa responsabilidade passa a ser de cada um. E no fim, a grande pergunta que fica é essa: como é que o Brasil vai fazer para equilibrar as coisas? Como garantir que a CNH seja um direito de todos, sem abrir mão da segurança nas ruas? Essa, com certeza, é a discussão que vai moldar o nosso trânsito nos próximos anos.